Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje falaremos de um ataque massivo ucraniano com mais de 100 drones contra a região russa de Briansk, destruindo infraestrutura civil e danificando uma fábrica de peças para mísseis russos. Isso depois da Rússia ter disparado quase 150 drones e mísseis contra a Ucrânia ontem, domingo. No meio desse fogo cruzado, Trump sugeriu que Zelensky pode aceitar abrir mão da Crimeia para garantir a paz, mas nem todo mundo gostou dessa ideia. E para completar, a Coreia do Norte confirmou que enviou milhares de soldados para lutar ao lado da Rússia. E uma nova geração de drones autônomos está prestes a mudar de vez o jeito de fazer guerra. Vamos lá? Bom, gente, a madrugada dessa segunda-feira foi intensa na Rússia, hein? Especialmente na região de Briansk. O Ministério da Defesa russo disse que 102 drones foram interceptados e abatidos na região. Briansk, para quem não sabe, fica a uns 400 quilômetros de Moscou. O governador da região disse que, infelizmente, um civil morreu em consequência do ataque. E, além disso, várias infraestruturas civis foram atingidas. Casas queimadas, outras danificadas, incêndio em instituto de negócios, num galpão de produção e até instalações de energia elétrica em 2 distritos. Relatos locais feitos no Telegram dizem que os incêndios foram perto de uma fábrica superestratégica, a Silicon EI, que fabrica peças para sistemas de defesas aéreos russos, como o Pantsir e os mísseis Iskander. Esse ataque massivo veio depois que, no domingo, a Rússia lançou cerca de 150 drones e mísseis contra a Ucrânia, resultando na morte de pelo menos 4 pessoas. Sobre o ataque russo, a Força Aérea da Ucrânia disse que conseguiu interceptar 57 drones e bloquear outros 67. Bom, gente, essa fábrica de Briansk, ela já foi alvo antes, né? Não sei se vocês se lembram, mas em janeiro desse ano ela teve que suspender as operações por causa de outro ataque de drones. E em outubro do ano passado também foi bombardeada. Esse é o 5º ataque a uma empresa militar russa desde o início do conflito em 2022. O diretor do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko, comentou que essa fábrica é peça-chave porque produz componentes para mísseis, radares, aparelhos de guerra eletrônica e até drones russos. E como se não bastasse, saiu a notícia de que o chefe de design dessa mesma fábrica, o Evgeny Rytchikov, foi morto num ataque à bomba no dia 18 de abril. As autoridades russas, por enquanto, estão em silêncio sobre isso. Bom, enquanto isso, na linha de frente na Ucrânia, os combates continuam, hein? Só nas últimas 24 horas, a Rússia já fez cerca de 100 ataques em 30 vilarejos da região de Sumy. E, infelizmente, teve mais uma vítima civil. Agora, mudando para o assunto diplomático, gente, Trump ontem, domingo, pediu para a Rússia parar de atacar a Ucrânia e ainda sugeriu que Zelensky estaria disposto a abrir mão da Crimeia para fechar um acordo de paz. É isso mesmo que vocês ouviram. Entregar a Crimeia, que na prática não há o que entregar, uma vez que ela já foi anexada há mais de uma década, lá em 2014, né? Trump falou isso com um jornalista lá em Nova Jersey e disse que ficou decepcionado com a Rússia, que achava que eles já deveriam ter parado com esses ataques. E contou também sobre uma reunião que teve com Zelensky no Vaticano no sábado, e que a conversa foi boa. Quando perguntaram a Trump se Zelensky aceitaria perder a Crimeia, ele respondeu que, acho que sim. Olha, isso foi há 12 anos. E ele não perdeu a oportunidade de fazer o seu discurso interno, né? Ou seja, não perdeu a oportunidade de culpar Obama e Biden. Trump disse que quem deixou a Rússia pegar a Crimeia sem disparar um tiro foram eles. E disse o seguinte, esse é problema do Biden, não é meu. Eu vim para resolver. A proposta dos Estados Unidos para acabar com essa guerra inclui reconhecer que a Rússia controla a Crimeia e, na prática, aceitar a ocupação de outras áreas também. Mas já como sabemos, a Europa e a Ucrânia querem deixar essa conversa de território para depois de um cessar-fogo. Bom, Trump disse que viu Zelensky bem mais calmo e querendo fazer um acordo. Agora, enquanto isso, o secretário de Estado, Marco Rubio, avisou que se as negociações não avançarem logo, os Estados Unidos podem abandonar essa tentativa de mediação. Segundo ele, não dá para ficar gastando tempo e recursos se não vai dar em nada. Bom, gente, para quem está totalmente por fora, Trump e Zelensky estavam em Roma para o funeral do Papa Francisco e aproveitaram para se encontrar numa basílica lá no Vaticano. Esse foi o primeiro encontro desde aquela famosa treta deles na Casa Branca em fevereiro. Bom, enquanto isso, o chanceler russo Lavrov disse numa entrevista que a Rússia só ataca alvos militares e que aquele ataque em Kiev, que matou civis, mirava, na verdade, uma estrutura usada pelos militares.
Já Zelensky escreveu no Telegram que a Rússia fez quase 70 ataques só no domingo e que o mundo ainda está sendo frouxo com Moscou. Bom, meus amigos, depois de muita gente afirmar que se tratava de fake news do Ocidente, que os tais norte-coreanos apresentados eram russos da Rússia Oriental e não norte-coreanos, pela primeira vez a Coreia do Norte confirmou oficialmente que mandou tropas para lutar ao lado da Rússia na guerra da Ucrânia. Isso mesmo, a agência estatal KCNA da Coreia do Norte disse que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para ajudar a Rússia, principalmente na região de Kursk, que fica lá na fronteira oeste. Segundo eles, a presença das tropas, junto com munição pesada e mísseis, deu para a Rússia uma vantagem importante no campo de batalha. Na mensagem, o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte disse que a libertação de Kursk foi a prova máxima da amizade militante entre Pyongyang e Moscou. O próprio Putin veio ao público agradecer pessoalmente ao Kim Jong-un. Ele disse que a Rússia vai sempre honrar esses heróis coreanos que deram a vida lutando ombro a ombro com os russos. O envio dos soldados, segundo a Coreia do Norte, foi uma decisão do próprio Kim, baseada naquele tratado de parceria estratégica que ele assinou com Putin no ano passado. E para deixar ainda mais simbólico, a KCNA declarou que lutar ao lado da Rússia é uma honra para a Coreia do Norte, que vê Moscou como uma potência amiga e aliada. Agora, gente, como isso repercute na geopolítica, hein? Claro que não era segredo para a inteligência dos Estados Unidos, mas o fato de você vir a público e dizer isso traz consequências inevitáveis, né? Logo, sob o ponto de vista geopolítico e estratégico, tem que gerar algum tipo de resposta. E nessa linha, o Departamento de Estado dos Estados Unidos exigiu o fim imediato desse apoio, dizendo que a Rússia violou resoluções da ONU ao treinar soldados norte-coreanos. Já a Coreia do Sul foi ainda mais dura, chamou o envio de tropas de ato criminoso e imoral, acusando Kim de sacrificar seus jovens para sustentar o próprio regime. Agora pensem comigo, gente, o momento dessa confirmação oficial, depois de 6 meses de silêncio, não foi por acaso, né? Segundo analistas, foi uma jogada ensaiada para fortalecer ainda mais essa imagem de aliança entre Kim e Putin, justamente enquanto uma nova cúpula entre os dois está sendo preparada na Rússia. Já há especialistas dizendo que essa demonstração de parceria militar pode abrir caminho para a Coreia do Norte enviar tropas não só para defender território russo, mas também para lutar dentro da Ucrânia se for necessário. Isso, claro, fortalece a posição de Moscou nas negociações de cessar-fogo que estão rolando agora, né? A Ucrânia estima que cerca de 14 mil soldados norte-coreanos foram enviados, sendo que 3 mil deles chegaram como reforço para substituir as baixas. Além dos soldados, a Coreia do Norte também estaria fornecendo munição de artilharia e mísseis balísticos para a Rússia. E para Pyongyang, essa cooperação não é só um favor, ela garante uma segurança extra. Como disse um analista russo, agora a Coreia do Norte não depende só de seu arsenal nuclear para se proteger, mas também da sua aliança militar com uma potência como a Rússia. Agora, enquanto Trump continua pressionando por um acordo entre Rússia e Ucrânia e que Kiev ceda território ocupado como parte do acordo, a Europa é contra. Nessa linha, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, deu uma entrevista dizendo que o plano de Trump é praticamente uma rendição. Segundo ele, a Ucrânia até poderia ter aceitado algo parecido há um ano, mas hoje, aceitar essas condições seria uma derrota humilhante, sem nenhum benefício. Ele disse literalmente, não vejo valor algum nessa proposta. E aí, gente, será que essa revelação da dimensão da aliança Coreia do Norte e Rússia vai mudar o rumo das negociações? É uma vantagem ou não para a Europa e sua proposta particular de paz? Deixa aí nos comentários o que você acha. Bom, gente, se existe algo de que não temos dúvida, é que a guerra na Ucrânia, no mínimo, acelerou o avanço do uso da tecnologia no campo de batalha. E nesse ponto, a era dos drones de ataque totalmente automáticos, aqueles que escolhem e atacam alvos sem precisar da ordem de um humano, está cada vez mais próximo, hein? Quem está puxando essa fila é a Stark, uma startup alemã que está apostando pesado nesse futuro. Segundo Philip Lockwood, que comanda a Stark lá em Munique e já foi responsável pela inovação da OTAN, a tecnologia já está batendo na porta. A guerra na Ucrânia acelerou o investimento em tecnologias de drones, né? Afinal, eles são muito mais baratos do que tanques ou mísseis e conseguem ser super precisos. Hoje, muitas dessas máquinas já navegam sozinhas, desviam de ataques, de interferências e seguem alvos em movimento sem ajuda humana. Mas a grande virada é quando os drones puderem também decidir sozinhos quem atacar.
Já imaginou? Só que, meus amigos, tem um problema no meio desse avanço todo, né? A União Europeia apoia a ideia de banir armas totalmente autônomas, mas na prática ainda não criou nenhuma lei para isso. E no âmbito das Nações Unidas, as negociações estão andando a passos de tartaruga. Enquanto isso, a Lockwood disse que países como Rússia e China provavelmente não vão ter tanta preocupação ética sobre o uso desses sistemas. Na prática, a inteligência artificial no campo de batalha está evoluindo rápido, especialmente na Ucrânia. Sistemas estão cada vez mais capazes de traçar rotas sozinhos, driblar bloqueios e até caçar alvos em movimento. E quem está faturando alto com isso é a Anduril, lá nos Estados Unidos, que já vendeu centenas de drones Altios 600M para o Pentágono usar na linha de frente da Ucrânia. Na semana passada, a Stark lançou oficialmente o primeiro drone deles, o OWE-V. Gente, o bichinho é capaz de tomar decisões em tempo real para desviar de ameaças no campo de batalha e ainda pode ser lançado verticalmente, atingindo alvos a até 100 km de distância. Só que, segundo a Lockwood, eles ainda mantêm o ser humano no controle final das decisões de ataque, pelo menos por enquanto, né? As fabricantes tradicionais de armas, como a Rheinmetall, já estão dizendo que drone sozinho não ganha guerra, não. O CEO da Rheinmetall, Armin Pepperger, foi bem direto. Disse que essa ideia de que os drones mudariam tudo sozinhos é exagerada. Afinal, guerra ainda é guerra, e ela precisa de muito mais do que tecnologia barata. Mas as startups não estão nem aí para esse ceticismo, né? E com a destruição diária de equipamentos na Europa, gente, a verdade é que espaço para novos sistemas não vai faltar. Como sempre eu costumo dizer, se há alguém que ri à toa enquanto milhares morrem no campo de batalha e em consequência de bombardeios nas cidades, é a indústria bélica. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.